Boa tarde. Vamos estudar? Vamos, né? E que bom, como eu sempre digo, que bom que nós podemos estar aqui, né? Quando as pessoas gostariam de estar aqui no nosso lugar e que não podem. Vamos aproveitar essa chance bendita de nos conhecermos um pouquinho mais, né? Porque como bem nos disse Jesus, como bem nos exortou o nosso Mestre Maior, conhece-te a ti mesmo. Conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. E é isso que em doses ultra homeopáticas nós estamos fazendo, né? Nos conhecendo um pouquinho mais e nos libertando assim, pouco a pouco, daquelas ilusões que nos trazem tanto sofrimento. Bem, antes de iniciarmos o nosso estudo, eu gostaria de comentar com vocês que eu quase não vim hoje, Kika. Quase que eu mando uma mensagem para a Kika, pedindo desculpas e pedindo que alguém viesse fazer o estudo para mim, porque eu acordei hoje me sentindo muito mal fisicamente, como se alguma infecção bacteriana ou viral estivesse se instalando, dor pelo corpo todo, uma indisposição total, absoluta, parecia o início de febre, mas não havia febre. E eu cheguei a entrar no Facebook para mandar mensagem para ela, quando de repente me veio assim aquele pensamento, né? Aquele puxão de orelha bom que a gente precisa levar. Não faça isso! Não falte, vá! Você não está bem, mas não tem problema. Mesmo que você fique aquém do que você pode dar, dê o seu melhor hoje. Faça o que você pode hoje. Isso tudo veio assim muito rápido, sabe? E eu fui decifrando. Vá e apresente o seu estudo da forma que você puder, porque este tema é muito importante. A humanidade terrena precisa muito despertar e estudar este tema, porque este tema sobre o qual nós vamos conversar hoje tornou-se, ele é já um flagelo para a humanidade. Um flagelo que atinge muitas famílias. São poucas as famílias onde não haja uma ou mais pessoas atingidas por esse flagelo. E foi por isso, atendendo a esse puxão de orelha provavelmente do meu mentor espiritual, né, que eu fechei o Facebook e vim fazer a parte que me cabe, mesmo me sentindo muito estranha. E a gente até chega a se perguntar se esse mal-estar físico, essa quase desistência, não tem a ver com alguém, né, que não queira que o trabalho seja feito. E nós que já temos essa noção, temos que ficar muito atentos para isso. E todo trabalhador do bem é instigado a desistir. Então fiquem muito atentos em relação a isso e batam pé. Eu vou fazer o que eu posso. E é assim que dentro do meu possível, hoje nós vamos estudar o tema drogas e suas implicações espirituais. Nós vivemos ainda num mundo de ilusões, de tentações, de tensões, né? Muitas tensões e dores, muitas dores. Essa ainda é a característica desse planeta que nos serve de lar. E cada pessoa tem o seu jeito, a sua forma de reagir a todas essas ilusões, tentações, tensões e dores. Cada um tem o seu jeito, sua válvula de escape. Cada um encontra a sua salvação de uma forma. E dentre as muitas formas que as pessoas usam para reagir a essas circunstâncias todas, uma das mais usadas, mais facilmente usadas, é o uso de substâncias que interferem na percepção do indivíduo. Substâncias que interferem na sua percepção em relação a si mesmo, sua percepção em relação à vida, sua percepção em relação ao mundo que o cerca, sua percepção em relação à dor que o aflige. Para compreendermos por que o uso dessas substâncias
deve ser evitado e por que ele constitui-se um grande equívoco para o espírito, nós vamos estudar só algumas das implicações espirituais do uso de drogas. E para começar, vamos entender o que é droga. Falamos tanto em droga, que a gente até esquece de se perguntar e lá dar uma pesquisada para compreender melhor o que é droga. Bem, a droga tem um conceito farmacológico e um conceito popular. Esse uso que nós damos no nosso dia a dia rotineiramente. Vamos ver então primeiro qual é o conceito farmacológico do termo droga. Droga, na farmacologia, é qualquer substância que tenha ação sobre o organismo dos seres vivos, sendo esta ação podendo ser benéfica ou maléfica. Pode ajudar ou pode prejudicar. Então, já estamos vendo que no sentido farmacológico, as drogas nem sempre fazem mal. Elas podem ter, a droga pode ter origem animal, origem vegetal e origem sintética, quando ela é fabricada pelo homem. E muitas vezes, a diferença entre a droga medicamento e a droga veneno está apenas na dose usada ou na forma de administração. Porque um medicamento que é indicado, por exemplo, para ser usado para uso tópico, para ser passado na pele, e que tem um ótimo resultado, um ótimo efeito quando usado dessa forma, se ingerido, pode se transformar num veneno. E se usamos os nossos medicamentos com doses acima das que são recomendadas, eles podem também se transformar em venenos. Então, muitas vezes, a droga medicamento se transforma numa droga veneno porque cometemos esses equívocos. Já no sentido, então, esta é a definição do termo droga, no conceito, no sentido farmacológico. Já no sentido popular, esse que todos nós usamos no nosso dia a dia, né? Droga é uma substância de origem sintética ou vegetal que tem efeito alucinógeno, ou calmante, ou excitante, ou alienante. Há drogas que deixam a pessoa completamente alienada, fora de órbita, fora da realidade, né? Então o seu efeito pode ser variado, mas todas sempre alteram o estado de consciência do indivíduo. Alteram o estado de consciência do espírito, que é o dono daquele corpo. Essa é uma característica de todas essas drogas que nós conhecemos de uso rotineiro, né? De uso, das quais nós costumamos falar no nosso dia a dia. Todas elas alteram o estado de consciência do ser. Quase todas provocam dependência, algumas mais rapidamente, outras demoram mais, algumas provocam dependência muito rápido, como é o caso do crack, né? E todas, essa é uma informação que deixa algumas pessoas chocadas ou em dúvida, mas nós espíritas sabemos que todas as drogas podem levar à morte, direta ou indiretamente. E nós já temos facilidade para compreender que uma overdose de cocaína, ou de LSD, ou de heroína, possa levar o indivíduo à morte. Mas ainda temos dificuldade para entender que todas as drogas, sem exceção, afetam o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito, né? Caso alguém aqui não saiba, perispírito é o corpo do espírito, é o envoltório semifluídico do espírito. E todas as drogas, todas mesmo, todas não é quase todas, todas é todas, todas afetam negativamente, de forma prejudicial,
o nosso perispírito e, consequentemente, o corpo físico. Porque todos os desequilíbrios que ocorrem a nível do perispírito desembocam no corpo físico. Então, esses desequilíbrios energéticos do perispírito afetam os nossos órgãos vitais às vezes, que podem adoecer gravemente e a pessoa vir a desencarnar como consequência daqueles desequilíbrios energéticos que afetaram aqueles órgãos, e ela não vai associar aquela doença, aquele mal, aquele desequilíbrio com a droga que ela usa, e às vezes usa com frequência. Então, esses casos de morte indireta, nós chamamos de suicídio indireto, porque a pessoa não tinha a intenção de se suicidar, ela não queria morrer, ela só queria usufruir dos prazeres da sua droga, né? Mas sem saber, sem imaginar, ela estava se matando. Então é um suicídio indireto e involuntário, mas é considerado sim um suicídio. Então todas as drogas podem matar, direta ou indiretamente. Vamos citar alguns exemplos. Nós citamos que estas drogas de uso das quais nós comumente falamos, elas podem ser de origem vegetal ou sintética. Vamos citar alguns exemplos. Drogas sintéticas: cocaína, heroína, LSD, crack, êxtase, cola de sapateiro, medicamentos. Está começando a complicar. Eu achei que eu não fosse usuária de drogas, mas uso medicamentos. Mas como será que eu uso? Vamos ver. Mas os medicamentos podem sim ser considerados drogas, não no sentido farmacológico, no sentido popular, por conta do uso indevido, uso inadequado, uso equivocado, que acaba por provocar prejuízos imensos ao nosso perispírito, tanto quanto aquelas outras drogas mencionadas. Então, medicamentos. Exemplo de drogas de origem vegetal: maconha, ópio, que é retirado da papoula, né? O cogumelo, aquele cipó alucinógeno que usam lá na Amazônia, acho que é a ayahuasca que chama, né? É isso, o santo daime, né? Isso. Tabaco, tabaco, o cigarrinho nosso de cada dia. O tabaco com as suas o cigarro nosso com as suas 4.000 substâncias tóxicas. O tabaco que é tão rico em nicotina, em alcatrão, tão prejudiciais ao nosso perispírito e ao nosso ducto pretérito, como nós já vamos ver. Não é que ele também faz parte desse grupo? E além do tabaco, o álcool. Olha, o álcool. Estamos descobrindo que somos, que fazemos parte de um grupo de usuários de drogas, coisas que nunca imaginávamos, né? Então, antes de continuarmos o nosso estudo, vamos deixar uma coisa bem clara aqui, para que não fique nenhuma dúvida em relação a isso. Sempre que falarmos aqui em diante em drogas, efeitos das drogas, implicações espirituais das drogas, estamos nos referindo a todas essas que foram mencionadas, inclusive algumas que não foram mencionadas, mas estamos nos referindo também ao uso de medicamentos, de cigarro, tabaco e álcool. A nossa cervejinha de cada dia, ou a cervejinha do final de semana, o nosso licor, o nosso vinho, também fazem parte desse grupo. Gostemos ou não, eles também fazem parte. Tá? Então, vamos começar a ver um pouquinho mais a fundo o que pode acontecer e o que acontece com grande frequência com os usuários destas drogas. Não só das drogas ilícitas, mas também das drogas lícitas, né? E eu acho bem conveniente nós pararmos para refletir em relação a essa questão do uso de drogas lícitas, porque com grande frequência nós apedrejamos, julgamos, condenamos, menosprezamos, né, quem usa as drogas ilícitas. E não paramos
para perceber que nós também usamos drogas. Quase todos nós, são poucos os que não usam nenhuma droga dessa, né? Então, antes de condenarmos a conduta alheia, vamos voltar os olhos para nós mesmos, para a nossa vida e para os nossos hábitos, para ver se nós aqui não estamos precisando mudar algumas coisinhas antes de reclamar do outro e antes de julgar e condenar o outro, né? Então, vamos ver os possíveis efeitos dessas drogas todas para o nosso perispírito. O que pode acontecer no nosso perispírito, e acontece mesmo. Os livros espíritas são muito ricos em relatos de danos graves causados a nível perispiritual pelo uso de drogas, todas essas que foram mencionadas. O que pode acontecer? No perispírito, que, relembrando, é o corpo do espírito, é o envoltório semifluídico com o qual o espírito se apresenta, é o que lhe dá uma forma, uma aparência. No perispírito, estas drogas todas mencionadas podem provocar lesões graves e deformações. Deformações tão graves, tão consideráveis, que a pessoa pode perder até a aparência humana. O seu perispírito, que devia ter a sua aparência, perde a aparência humana. Pode adotar uma aparência animalesca ou até monstruosa, por conta do efeito das drogas que a pessoa usa e que agem no seu perispírito, desequilibrando energeticamente a tal ponto, é uma ação tão brusca, tão violenta, que até a forma humana aquela pessoa pode perder a nível perispiritual. Aí quando desencarna, chega lá no plano espiritual, ele não é sequer reconhecido como ser humano quase, pelos outros espíritos, porque ele tem uma forma animalesca, totalmente desequilibrada. Essas lesões e deformações no perispírito levam a um acentuado desequilíbrio do espírito, do dono daquele corpo e dono daquele perispírito. Por quê? Porque as trocas energéticas entre perispírito, corpo etérico, duplo etérico e corpo físico ficam grandemente prejudicadas e até bloqueadas. As drogas bloqueiam a troca energética entre esses três corpos. E esta troca energética é essencial para o equilíbrio do espírito. Como essas trocas estão muito prejudicadas, até bloqueadas, o espírito, nós nos desequilibramos por conta disso. E o nosso desequilíbrio piora as consequências para o perispírito. Faz com que o perispírito se torne mais desequilibrado ainda. Então é uma retroalimentação, né? Eu sou desequilibrada pela droga, que bloqueia as trocas energéticas entre todos os meus corpos. E esse bloqueio energético, provocando esse desequilíbrio em mim, faz com que eu desequilibre o meu perispírito mais ainda. Então, gente, é uma bomba, é um abacaxi. E aí chegando lá no plano espiritual, esse indivíduo terá que ser tratado, certamente passa por um grande tratamento médico, terapêutico, né, para atenuar esse desequilíbrio energético tanto quanto possível. Uma outra possível consequência, e que também ocorre com muita frequência, a ação perniciosa das drogas em relação ao perispírito, é o fato de que as drogas provocam lesões tão profundas no perispírito que estas lesões dão origem a alterações genéticas, alterações cromossômicas que vão se manifestar no nosso próximo corpo físico, na nossa próxima encarnação. E essas alterações genéticas, essas alterações cromossômicas, podem interferir no funcionamento, né, no equilíbrio de órgãos muito importantes, órgãos até vitais, como coração, pulmões, fígado, intestino, rins e cérebro. E aí a gente começa a entender algumas coisas. Olha, se as drogas que eu estou usando hoje, relembrando, porque nós temos tendência a escapar
pela culatra, relembrando que essas drogas incluem os medicamentos, a nossa automedicaçãozinha, né? Esses remédios alopáticos com seus efeitos colaterais graves, com as suas reações adversas graves, com as interações medicamentosas graves, que dão origem a um outro produto, a um terceiro produto, que pode ser extremamente tóxico, mas nada disso nós sabemos, né? Nós achamos que podemos fazer essas misturinhas sem que nada de mal nos ocorra. Então, agora começamos a entender, então, muitos dos problemas que nós temos hoje, que nós apresentamos hoje, problemas físicos de saúde dos quais sofremos hoje, podem ter a sua origem nas drogas que nós usamos lá no passado, numa outra existência. Nos medicamentos que nós tomamos, no cigarro que nós fumamos feito uma chaminé, no alquinho, nós lá alemães chamamos schnapps, né? No meu schnapsinho de cada dia, achando que aquilo não faz mal nenhum, né? Não, é uma questão cultural, alemão que alemão tem que tomar o seu schnapps, tem que tomar a sua cerveja, é cultural até que a gente descobre que faz mal, e aí aos pouquinhos, né, institui-se uma nova cultura, a cultura do não fazer aquilo, a cultura do se cuidar melhor, de se amar e amar o outro, né? Então, essa questão de cultura é temporal. A cultura vai mudando na medida em que o espírito vai evoluindo, né? Então, muitos desses problemas físicos com os quais nós estamos sofrendo hoje tiveram sua origem lá em existências passadas, a partir das drogas com as quais nós nos intoxicamos, nos envenenamos. E agora, infelizmente, estamos fazendo o mesmo com o corpo atual, porque não mudamos de hábitos. Ou até mudamos porque o espírito evolui, aos pouquinhos a gente vai aprendendo a viver cada vez melhor, né? Mas ainda cometemos os nossos deslizes. Ainda temos que acentuar a nossa mudança de conduta, ainda temos que aprender a nos amar um pouquinho mais. E agora, sem sabermos, podemos já estar desenvolvendo, né, alterações cromossômicas a nível de perispírito que vão se manifestar no futuro no nosso próximo corpo físico, consequentes das drogas que estamos usando hoje. Então essas são duas consequências a nível de perispírito, que é o corpo do espírito. Existem também consequências do uso de drogas a nível de duplo etérico, ou também chamado corpo vital. Então, só para entendermos, o duplo etérico ou corpo vital é o corpo onde está fluindo a nossa energia vital. E esse corpo possui chakras, possui centros de força, né? O perispírito também tem os seus, mas o duplo etérico tem lá os seus centros de força que absorvem e distribuem através dos meridianos essa energia vital por todo o corpo vital, e essa energia vital abastece o nosso corpo físico. Então, o que acontece com a pessoa que tem o hábito de usar drogas? Essas drogas acabam por romper a malha energética que nós todos temos, que recobre o nosso corpo vital, o duplo etérico. É uma malha energética, tipo uma redinha energética muito sutil, muito fininha, formada de energia, como o nome diz, né? E essa malha energética é rompida, ela é rasgada, ocorre a formação de buracos, de brechas, quando a pessoa usa drogas. E a partir da formação dessas brechas, desses buracos, nessa malha energética que protege o nosso corpo vital, ou duplo etérico, ali nessas brechas, nesses buracos, ocorre com grande frequência a introdução, a chegada de bactérias e vírus e larvas e parasitas do mundo espiritual, do submundo espiritual. Porque no mundo espiritual existe isso? Existe, e eles adoram que a gente não estude isso. Os espíritos inferiores, os espíritos que ainda se comprazem no mal, os técnicos da maldade que estão nos acompanhando, aqui, que estão de olho em nós, eles amam quando nós nos recusamos a estudar sobre isso, a conhecer sobre isso. E quanto menos nós soubermos, mais fácil é a ação deles sobre nós. Mais
gato e sapato eles fazem da gente. Nós vivemos quase que marionetes nas mãos deles, porque somos completamente ignorantes em relação à existência desse submundo espiritual, que é composto, inclusive, por bactérias, por vírus, por parasitas, por larvas. E havendo o rompimento da malha energética, que foi provocado pela droga, esses parasitas, esses vírus, bactérias, têm uma maior facilidade para entrar no nosso perispírito e ali se instalar. Eles se instalam no nosso perispírito e ali provocam desequilíbrios energéticos ainda mais acentuados, doenças ainda mais graves e de mais difícil solução pela medicina terrena. Porque a nossa medicina procura a causa, procura e não encontra. Faz tratamento com antibiótico, faz tratamento com anti-inflamatório, com corticoide, com antifúngico, com tudo que tem às mãos e nada surte efeito. Porque a causa está lá no perispírito. O perispírito está contaminado e as nossas drogas materiais, físicas, não chegam lá. A nossa alopatia não chega lá. E essas brechas são feitas justamente pela ação das drogas. Um outro efeito nocivo da abertura dessas brechas na nossa tela energética, na nossa tela de proteção, está lá no nosso duplo etérico, no nosso corpo vital, está fluindo a nossa energia vital, é que estas brechas facilitam a ação dos espíritos obsessores. Então, é claro, nós já sabemos que o processo obsessivo se instala a partir de uma conexão, né, de frequência entre a pessoa, entre o encarnado e o desencarnado. Se faz necessário que nós ofereçamos condições energéticas de frequência vibratória para que a conexão com o obsessor se faça. Como ligar o plug naquela tomada. Se eu tenho aquele pino novo que a nossa lei exige, mas a minha tomada ainda é aquela tomada antiga, não vai entrar, né? Mas quando nós fornecemos essa condição, essa conexão se estabelece. E o fato do nosso duplo etérico, no nosso corpo vital, estar com a sua malha fluídica danificada pelas drogas, facilita a instalação dos processos obsessivos. Fica mais fácil para o obsessor se instalar no nosso complexo físico, psico e espiritual. Além disso, e as obsessões, eu creio que todos vocês saibam, mas a gente vai dar uma pinceladinha. Há alguém aqui que não sabe o que é um processo obsessivo? Todos sabem? Tem gente que não sabe? Ela falou aqui. Vamos dar uma explicadinha, então. Uma obsessão, dentro do espiritismo, né, nós chamamos de obsessão, a ação perniciosa, a ação danosa de um espírito sobre outro, que pode ser de encarnado para desencarnado, nós obsediamos a eles também, né? De encarnado para encarnado, auto-obsessão, mas essa a qual estamos nos referindo é a de um desencarnado, um espírito desencarnado para o encarnado, nós. E ele consegue estabelecer uma conexão conosco e a partir disso ele faz tudo o que lhe é possível para nos prejudicar. Uma obsessão tem sempre o intuito de prejudicar, de fazer mal, de trazer sofrimento, de desequilibrar, de trazer doença. Nunca há uma obsessão com intuito positivo, certo? Então, quando nós temos essa nossa malha energética danificada, nós estamos facilitando a chegada e a ação desses espíritos obsessores sobre nós e tudo que for possível fazer para nos prejudicar, eles vão fazer, né? Essas obsessões afetam seriamente o cérebro da pessoa, todo o processo obsessivo, mesmo os processos simples, na obsessão simples, quase que o primeiro órgão a ser afetado é o cérebro, porque é ali que reside toda a manifestação do espírito desse mundo, é através do cérebro que nós nos manifestamos, né? Que nós interagimos uns com os outros e com o mundo que nos cercam. E
ocorre prejuízo, então, a nível físico, a nível mental, a nível emocional, deixando a pessoa com um comportamento alterado, de várias formas, né? E quando a obsessão é simples, é mais suave, às vezes até imperceptível, depois passa para subjugação, para fascinação, que já é mais grave, e por final o grau mais avançado e mais grave da obsessão, que é a subjugação. Então, é a partir do uso de drogas que essa conexão pôde se estabelecer, porque a brecha energética abriu as portas para o espírito obsessor, junto com a frequência vibratória, né? Além disso, quando desencarnado, o espírito também passa por sofrimentos. Porque esses danos perispirituais que ele provocou em si mesmo, usando essas drogas, o acompanham para o plano espiritual. E lá ele terá que ser tratado de alguma forma, terá que ser ajudado para que esses danos sejam pelo menos amenizados. E ele sofre com esses danos no seu perispírito, com essas doenças, com esses desequilíbrios que ele mesmo provocou no seu perispírito, assim como nós sofremos com as doenças do nosso corpo. Então, esses danos perispirituais provocam na vida pós-morte do corpo, após o desencarne, bastante sofrimento para esse espírito que em vida aqui na Terra fez o uso de drogas. Além disso, por uma questão de frequência vibratória, ele vai para lugares que não são lugares felizes, lugares de harmonia, de paz, de saúde, de felicidade. Lá no plano espiritual, nós nos agrupamos por afinidade energética, por similitude energética, por similitude de hábitos, similitude de gostos, similitude de posturas, porque tudo isso define o nosso padrão energético. Aqui na Terra é uma mistureba louca, né? Uma pessoa de ótima índole, uma pessoa bondosa, caridosa, uma pessoa assim, nota 10, pode ser vizinha de porta de um traste. Pode, né? Pode ser vizinha de porta de alguém que não tem ainda conquistado uma boa índole, um bom nível moral, ético, né? Pode ser vizinhos de porta, pode morar no mesmo prédio, na mesma rua, um de frente para o outro. Lá no plano espiritual, essa mistura não ocorre, porque lá nós somos automaticamente levados para o lugar com o qual nós temos afinidade vibratória, onde vivem as criaturas que são parecidas conosco, que pensam e sentem e agem de uma forma parecida com a nossa. E no caso de pessoas que usaram drogas, né, elas também são atraídas umas às outras pela similitude deste hábito. Então, já dá para a gente imaginar que não seja um lugar dos mais felizes, né, dos mais harmoniosos, porque são espíritos doentes que estão ali, colhendo as consequências dos equívocos cometidos quando encarnados. Um outro sofrimento que ainda podemos passar pelo fato de usarmos drogas é o fato de que, ao desencarnarmos, um dos maiores sonhos que a gente tem é reencontrar os nossos amigos, nossos entes queridos, nossos amores que já desencarnaram. Oba, agora cheguei aqui, onde está meu avô, a minha avó, meu pai, minha mãe? Ah, pois é, eles estão no outro lugar, eles não moram no mesmo lugar que você. Porque eles não têm o mesmo padrão vibratório que você tem, eles não têm os mesmos desequilíbrios, as mesmas doenças que você tem, eles não se infligiram essa autopunição, essa autointoxicação como você fez. Então, pelo menos por algum tempo, você não tem condição de viver no mesmo lugar que eles. Então é mais um sofrimento pelo qual o espírito passa, porque ele não tem condições de ficar junto dos seus queridos, dos seus amores, que já desfrutam de uma condição de saúde, de uma condição espiritual melhor do que ele. Então essas são algumas das possíveis implicações espirituais do uso de drogas. Eu gostaria de ler para vocês, agora eu vou pedir licença para ler, porque falando com as minhas próprias palavras eu não conseguiria ser tão clara, tão objetiva. Eu gostaria de ler para vocês uns trechinhos do livro Medicina da Alma, escrito pelo espírito Joseph Kleber, através da mediunidade de Robson Pinheiro Santos.
voltado ao espírito Joseph Weber. O médium que ainda tem o hábito de fumar pode participar de reuniões mediúnicas ou de alguma mais específica, como as de tratamento espiritual? Agora vamos, antes de encerrarmos o nosso estudo, porque o nosso tempo já está esgotando, vamos puxar um pouquinho mais a orelha de nós, trabalhadores da seara espírita, e por que não de todos nós? Então nós saímos daqui hoje com a exata noção do mal que nós estamos fazendo a nós mesmos. Então vocês entenderam? O médium que ainda tem o hábito de fumar pode participar de reuniões mediúnicas ou de alguma mais específica, uma outra reunião, né? Como as de tratamento espiritual? E ele responde: acreditamos que nesse caso ele deve participar para que seja tratado e não como alguém que possa ajudar na doação de fluidos. A nicotina e o alcatrão, além de danificarem a constituição sutil do duplo etérico, como nós já vimos, envenenam os fluidos vitais do médium. Aquele fluido vital que nós médiuns transmitimos para outras pessoas, na hora do passe, por exemplo, né? Envenenam os fluidos vitais do médium. Dessa forma, tornando-o nocivo para o trabalho de doação desses mesmos fluidos. Então, o trabalhador da seara espírita, que ainda é fumante, chegou a hora de nós nos conscientizarmos, gostemos ou não, que se mantemos esse hábito nocivo do fumo, estamos sendo pouco caridosos, estamos sendo irresponsáveis, porque estamos doando às pessoas supostamente doentes e que vêm buscar nossa ajuda, um fluido vital danificado, envenenado, tóxico, envenenado. Nesse caso, o médium igualmente se torna um veículo utilizado por entidades viciosas, que se utilizam de suas emanações para atenderem aos seus hábitos defumantes, dos quais ainda não se desvincularam, mesmo após o desencarne. O usuário de drogas, quaisquer drogas, a gente está batendo muito nessa tecla, ele acaba sendo usado pelos espíritos desencarnados para que eles possam dar continuidade ao seu vício. Porque o fato de eles terem desencarnado não faz com que o vício desapareça do nada. Eles vão precisar de tempo para isso, vão precisar de ajuda, de tratamento. E enquanto esse vício está ali escravizando-os, eles precisam continuar a usar a sua droga. E eles nos usam para isso. Se eu tenho o hábito do consumo do álcool e ele é um alcoólatra, ele vai estabelecer o processo obsessivo comigo, né, para que ele possa absorver as emanações fluídicas do álcool que eu bebo, para que ele se sinta satisfeito, exatamente, para que ele se sinta satisfeito. Se eu sou fumante, ele é um fumante que ainda tem o hábito e o vício do cigarro, mesmo sendo desencarnado, ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai fumar através de mim. Com o uso das outras drogas, de todas as drogas ilícitas, a mesma coisa. Eles estabelecem complexos obsessivos gravíssimos, fortíssimos, porque eles não querem que a sua vítima largue o vício. Com os medicamentos, a mesma coisa. E aí a gente começa a entender por que também, claro, que há todos os fatores físicos, bioquímicos, mentais, emocionais, né, que envolvem a dependência. Mas há também esse fator espiritual que a nossa ciência não considera. Um dos motivos pelos quais é tão difícil nós largarmos qualquer vício é o fato de que há entidades ao nosso redor que não querem que a gente pare. Somos nós que fornecemos aquela droga para eles. E eles não querem que o seu fornecedor vá embora. Como proceder, né, para afastar aquele espírito da pessoa que tem afinidade de álcool, de outras drogas? Bom, a primeira coisa seria acabar com o vício. Tem que parar. Tem que buscar ajuda terapêutica, psicológica, medicamentosa, psiquiátrica, todo tipo de ajuda. Enquanto ela não parar com aquilo que está alimentando a obsessão,
o obsessor vai continuar ali. É difícil? É, mas é possível. Muitas pessoas conseguem se afastar dos seus vícios, né? Conseguem se livrar deles. Então, é possível, mas não dá para desistir de início. Né? Tem que manter a vontade muito firme e receber muita ajuda. Né? É um processo coletivo que envolve família, principalmente, né? Ambiente social, profissional, todos os ambientes no qual aquela pessoa está inserida tem que ajudar naquele processo. Né? Nós temos que adotar aquela pessoa e aquela causa. Né? Tem os alcoólicos anônimos, que é um claro, grupo sim, bom para quem é alcoólatra, né? Isso. Mas a pessoa que está nessa dependência, eles não aceitam. Ele primeiro tem que aceitar. Esse é o primeiro passo. Enquanto essa pessoa estiver feliz com o seu vício e não tiver a menor vontade de deixá-lo, não adianta. O mundo pode se virar para ajudá-lo, porque não adianta. Então, é aquela coisa da gente se amar primeiro, né? Da gente se cuidar primeiro para que o outro possa nos amar e nos cuidar também. Então, o fluido de um médium que fuma é tão prejudicial ao ambiente espiritual que consegue envenenar as energias manipuladas no local. Nossa! Exigindo das equipes que trabalham na reunião um esforço maior a fim de isolá-lo do ambiente, para que não prejudique outros que ali comparecem para receberem as transfusões fluídicas. Além disso, poderão os irmãos imaginar, essa aqui agora é um puxa-pão danado de bom. Além disso, poderão os irmãos imaginar como alguém que ainda não se dominou a ponto de abrigar um vício tão daninho, pode manipular fluidos e forças que não vê e cuja ação requer a vontade firme e a disciplina. Certamente não ignoram os danos causados pelo vício do fumo, não só na organização física como na espiritual. Por isso mesmo, aquele médium que dele se utilize deverá primeiramente se dominar, libertando-se de seu domínio e dedicando-se a outras tarefas que possam auxiliá-lo a se livrar do domínio da viciação infeliz. É apenas uma questão de bom senso. Podem, como os espíritos superiores veem o hábito de ingerir bebidas alcoólicas, ainda que socialmente, que alguns médiuns e trabalhadores possuem, falamos um pouquinho do cigarro, vamos falar um pouquinho do álcool agora, já que são, junto com os medicamentos, as três classes de drogas mais usadas por nós, né? Como desculpa, quer dizer, como os espíritos superiores veem o uso do álcool, mesmo que socialmente? Como desculpa para continuarem alimentando o vício, embora em doses menores, quando realmente assim procedem, pois em sua maioria dizem beber apenas socialmente e continuam dando seus tragos escondidos dos irmãos encarnados, ou inventam um lamentável desculpismo pretensamente evangélico para continuarem com o vício disfarçado de compromisso social. Como disse conhecido amigo espiritual, são copos vivos de outros espíritos, que deles se utilizam para socialmente manterem seus vícios. É o que nós estávamos falando antes. Quem ainda consome álcool é um copo vivo que é usado pelos espíritos desencarnados que estão bebendo junto com ele e através dele. Embora possa parecer radicalismo de nossa parte, e a essas alturas nós estamos achando mesmo, esse espírito é muito radical, isso não deve ser assim, né? Claro, nós sempre encontrando desculpas para mantermos os nossos equívocos, e ele sabe disso, viram? Embora possa parecer radicalismo de nossa parte, não conseguimos entender onde se encontra o ponto de afinidade entre o copo de água fluídica ingerida na casa espírita e o copo de cerveja espumante e cheio de larvas e parasitas astrais que alguns confrades ingerem na ilusão a que se entregam. Onde está o ponto de afinidade? Nenhum. Nada. É água e óleo. Gostaríamos que os companheiros pudessem ver a constituição astral dessas bebidas. Lá se vai a nossa cervejinha. Que lhe parecem saborosas.
e mesmo que visualizassem a própria estrutura perispiritual após a ingestão das famosas bebidas sociais e, por certo, teriam náuseas após a observação. Uau! E já encerrando, tá? Qual o efeito da bebida alcoólica, da cerveja, por exemplo, nos médiuns que têm tarefa específica na área da mediunidade, como nas reuniões de desobsessão ou tratamento espiritual? Não falemos apenas daqueles que desempenham tarefa mediúnica, mas de qualquer um que se utilize dessas bebidas ditas saborosas. Um monte de gente aqui já estava achando que estava livre desse puxão de uma orelha. Porque eu não sou médium, ele está falando dos médiums, pelo menos não sou médium ostensivo, não vou para a mesa mediúnica, não dou passe, né? Então, esse puxão de orelha todo não serve para mim. Ele sabia disso também, que nós íamos lavar as mãos, né? E ele fala, não falemos apenas daqueles que desempenham tarefa mediúnica, mas de qualquer um que se utilize dessas bebidas ditas saborosas, como se lhe chama. O próprio processo de preparo dessas bebidas favorece a proliferação de larvas astrais e bactérias, que mais tarde invadem a estrutura perispiritual do indivíduo após a sua ingestão. Depois, tais bactérias e larvas são transferidas para as correntes fluídicas do duplo etérico. Pronto, já pegou o perispírito, agora vai pegar o duplo etérico. Aumentando assim o teor nocivo muitas vezes já existente, devido à falta de preparo moral tão comum aos habitantes da Terra. Para o médium, no entanto, isso é extremamente nocivo, devido à sua sensibilidade. Devido à sua sensibilidade aumentada e a necessidade de doação dessas energias para suprir as deficiências de outros. No processo do passe comum, ou do passe magnético, transmite ao médium a sua própria energia contaminada e tóxica para aquele que ele considera doente e que pode estar muito melhor do que ele, pelo menos antes de receber a carga energética e os fluidos contaminados, que eles seriam transmitidos caso os espíritos não interviessem. Era nesse ponto que eu quero chegar. Nós, com os nossos desmandos, com nossa irresponsabilidade, nossa falta de esforço, fazemos as nossas besteiras e o plano espiritual entra para tentar consertar, ou pelo menos amenizar. E para que outras pessoas não sejam efetivamente muito prejudicadas pelos nossos fluidos deletérios, tóxicos e envenenados, eles interferem e neutralizam esses fluidos. Mas aquela pessoa deixa de receber fluidos benéficos. Ela não foi prejudicada porque o plano espiritual agiu. Mas os bons fluidos que eu podia ter doado para ela, o meu fluido vital bom, saudável, que eu podia ter doado para ela, eu não doei. E ela ficou sem isso, né? Como entender um dirigente de reunião mediúnica que se entregue ao hábito nocivo do fumo e do álcool, falando para um espírito se modificar, dominar suas más tendências? Dominar suas más tendências. Olha, gente, nós estamos falando para vocês, mas isso aqui vale principalmente para nós, né? Porque nós, trabalhadores espíritas, somos seres humanos em luta. Estamos em um processo de luta. Então, muito antes de essa mensagem chegar nos ouvidos de vocês, ela está chegando na minha própria, nos meus próprios, né? Então, vamos nos colocar todos numa situação de igualdade em relação a isso. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Somos todos espíritos em luta e em processo de aprendizado e de purificação, né? Então, como entender um dirigente
gente de reunião mediúnica que se entregue ao hábito nocivo do fumo e do álcool, falando para o espírito se modificar, dominar suas más tendências ou tentar aplicar um passe em alguém, conservando em si a marca tóxica do vício e as larvas e parasitas que atestam que ele as alimenta pelo copo espumante ou pelo cigarro mal cheiroso? Bem, eu acho que esse longo texto que eu acabei lendo deixou claro o tamanho da nossa responsabilidade em relação aos outros, mas principalmente em relação a nós mesmos, né? Talvez, eu acho que chegou a hora da gente se amar um pouquinho mais. Porque na medida em que vamos aprendendo as coisas, na medida em que a informação vem vindo, aumenta a nossa responsabilidade, né? E eu acho que chegou a hora de nós nos amarmos um pouquinho mais, nos cuidarmos um pouquinho mais e, quem sabe, trocarmos esses hábitos tão nocivos, tão perniciosos, que podem deixar marcas em todos os nossos corpos, marcas que vão perdurar até para depois da nossa morte carnal e podem até se manifestar numa próxima existência terrena. Trocar esses hábitos tão nocivos por coisas muito mais fáceis e benéficas, como a doação, né? Trocar a droga perniciosa pelo amor que nós já temos dentro de nós e que existe para ser doado, para auxiliar as pessoas que nos cercam, com as quais convivemos, na medida em que nos empenhamos e nos lançamos realmente a essa missão de doar os tesouros que já temos guardados dentro de nós. Na medida em que efetivamente fazemos isso, não sentimos mais necessidade de usar qualquer droga que seja. Porque a nossa vida passa a fazer sentido. Nós nos alimentamos com a água do amor próprio e do amor ao próximo, né? E quem consegue adentrar nesse processo, percebe que não precisa mais fazer uso de qualquer substância, de qualquer droga que interfira no seu processo de consciência, na sua consciência própria. Então, eu vou encerrar o nosso estudo pedindo que vocês sigam para os seus lares hoje, pensando bastante no que nós vimos, né? E quem sabe se lançando esse desafio, né? Esse desafio de assumir um novo hábito, largar o uso dessa ou daquela substância que pode estar sendo nociva para a sua saúde, para todos os seus corpos, né? E mostrando dessa forma que nos amamos mais do que imaginávamos. Muito obrigada pela atenção. Boa tarde. Obrigada. Enquanto a palestrante estava explicando para vocês, eu estava ali, que chegou até do meu ouvido. A moça lá de trás não entendeu. Baixa um livro da explicação, baixa um livro, precisa até tampar o ouvido para não escutar. Eu vou falar para você o seguinte, como é que começa uma obsessão? Bem rapidinho, nós já estamos ultrapassando o horário. Uma pessoa que é maledicente, que coloca maledicência em tudo, que fica fazendo fofoca das pessoas, uma pessoa que reclama de tudo, que xinga de tudo, que diz que Deus esqueceu dela, nós estamos abrindo uma porta para a obsessão simples. Depois vem a obsessão, fascinação, depois vem a subjugação. Então, limpe as suas mentes, não deixe pensamento nenhum negativo adentre nele. Se for difícil, pega uma vassourinha mentalmente e começa a fazer, cante, coloca uma música, saia de casa, faça alguma coisa. Ore. Bom, orar eu já falo para todo mundo, se você orar, tá, com aquele pensamento negativo, Pai Nosso que está no céu, quantas vezes eu quis rezar o Pai Nosso e não sabia, eu tinha que ler, porque a mente estava tão impregnada daquele pensamento negativo, de raiva, de vingança, de toda aquela coisa errada, que eu não conseguia rezar o Pai Nosso. Eu pegava o livro Pai Nosso que está no céu e até o final. Olha, meu Deus, eu tenho 74 anos. E olha, desde os 9 anos que eu rezo o Pai Nosso. E te juro para vocês que eu não sabia rezar o Pai Nosso na hora que eu estava com raiva. Então esse é o primeiro passo para uma obsessão simples. Limpa o pensamento. Tira a mágoa, o ressentimento do coração, o desejo de vingança, porque isso é um caminho aberto, é uma porta aberta para a obsessão. Certo? Então vamos, desculpa, mas estava até doendo meu ouvido.